Mais uma quinta-feira chegou e é o dia da nossa live do estudo do Livro dos Espíritos da União Beneficente Allan Kardec. Estudo esse que começou na época da pandemia e é mantido toda quinta-feira. Já estamos na reunião 125. Isso Que é, né? 125. 120, reunião 125. E hoje estamos aqui os que estão sempre e esperamos que apareça mais pessoas para aproveitar, para compartilhar com a gente, se juntar com a gente para essa busca de luz nas nossas vidas. Agradecemos, obrigado Senhor, obrigado espiritualidade presente, espiritualidade que nos acompanha, que nos incentiva, que nos sugere as boas ações. Rogamos que, nesse momento, sejamos amparados para que a nossa vontade se transforme em realidade de excelente condição mental, espiritual, física, para podermos bem aproveitar o estudo das questões de hoje do Livro dos Espíritos. Que assim seja para nós todos os que estivermos acompanhando, do plano visível para nós, do plano invisível também, seja muito proveitoso, seja muito frutífero esse estudo. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Que assim seja. Hoje, 25 de abril de 2025, um dia frio aí no Mato Grosso do Sul. Eu tô vendo o Orlando embrulhado. Quente aqui em Palmas. Esse Brasil é uma beleza. Quanto que tá a temperatura? Tá 19 graus, Dilon. Olha só. 19 graus centígrados. Olha só. Então, friozinho. Muito bem. Então, na semana passada, né, nós começamos esse item, o bem e o mal. Fizemos a pergunta 636 e hoje nós vamos continuar. Aqui, então, o capítulo 1, bem ou mal, vai da 629 até 646, né? Então, não começamos não, já estamos caminhando, peraí. Então, a 636 que fizemos na semana passada. O bem e o mal são absolutos para todas as pessoas? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende sobretudo da vontade que se tenha de praticá-lo. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição da pessoa, a diferença está no grau de responsabilidade. Então, essa foi a questão da semana passada. Você já acha que precisa comentar um pouco mais ou vamos para frente? Eu acho que tá bom, né? A menos que o seu Então, Maurício... a conclusão dessa pergunta, se é absoluto, quer dizer, se é exatamente da mesma forma para todos, está dizendo que não é exatamente da mesma forma, né? Que depende muito do grau de responsabilidade, ou seja, depende do grau de conhecimento e da escolha que se está fazendo, daquilo que se quer fazer, né? Então, da vontade que se tem de praticar o mal. E aí, a responsabilidade também vai ter uma graduação. Então, dessa forma, a gente acho que pode entender que o bem e o mal não são tão absolutos assim, né? Não são tão iguais da mesma forma para cada pessoa. Depende, mesmo então, ato do grau praticado por uma pessoa e por outra tem responsabilidade diferente, né? Isso.
né? Depende da evolução, do grau evolutivo de consciência de cada um. Da vontade, né? Uhum. Vontade, essa palavra Só, muito utilizada. só lembrando que o tanto que a lei de Deus é sábia, né? Imagina se se todos fossem ter a mesma responsabilidade por um ato, aquele que já alcançou a angelitude e aquele que está saindo da caverna ainda. Imagina se fosse ter que ser responsabilizado do mesmo jeito, né? Então, aí eu não falo que o mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem do mesmo jeito, na lei de Deus, só que cada um será responsabilizado, né, de acordo com a sua consciência, né? Seu esclarecimento. Então, acho que por isso que a gente enxerga essa beleza na lei de Deus. Isso mesmo. A gente sempre lembra, né? Há atenuantes e há agravantes para aquele que pratica algum ato. Deus é justo, né? Eu gostei muito daquela perguntinha que fez o Kardec fez uma pergunta enorme, e o Espírito respondeu: Deus é justo. Pronto. Encerra toda a questão. Deus é justo. Vamos para a próxima, então? Quem que vai fazer a 637? Pode ser eu mesmo. Ok. O selvagem que cede ao seu instinto, alimentando-se de carne humana, é culpado? Essa pergunta, hein? Eu já disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto mais ele sabe o que faz. Não é? Aí no comentário de Allan Kardec, as circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem muitas vezes comete faltas que, por serem consequência da posição ou do lugar da sociedade, não são menos repreensíveis. Mas sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é, aos olhos de Deus, mais culpável do que o selvagem ignorante, que só entrega a seus instintos. Bom, eu imagino o seguinte, que aquele selvagem que come a carne humana e tal, ele não faz o mal, ele não faz assim, pensando que aquilo é mal, né? Ele faz movido pelo instinto. Então é menos culpado, não deixa de ter uma culpa, mas é menos culpado do que a pessoa que tem consciência, que sabe que está fazendo mal, prejudicando o outro e comete tal barbárie, né? Eu vou deixar para o seu Maurício comentar isso aí. E falando dessa questão de trazer, só para provocar um pouquinho mais, eu assisti um filme faz tempo já, né? Um avião caiu lá na Cordilheira dos Andes, no meio do gelo lá. E o pessoal comeram a carne das pessoas que morreram. Aqueles que sobreviveram fizeram isso. Então, aí vem uma questão, né? Como é que é? E nesse caso? Aí é o seguinte, o corpo já tinha desencarnado. Eles não mataram as pessoas para comer, eles comeram a carne que já estava à disposição ali. Então, é interessante essa questão, é uma continuidade aqui, né, que mostra a questão do conhecimento, porque a gente fica analisando assim, uma criança comete um erro, você tem um filho que tem 4 anos e tem outro filho que tem 18.
Aí se um filho que tem 18 comete uma falta, você vai censurá-lo muito mais do que se fosse o filho que tem 4 anos cometendo a mesma falta, né? Porque aí você lembra que um filho que tem 18 anos já tem uma grande compreensão das coisas, enquanto o que tem 4 anos ainda não tem muito pouca compreensão. Então, aí entra essa questão analisada assim com relação ao espírito, né? Mais evoluído ou não. Aí a gente pode fazer essa comparação com mesmo nós aqui encarnados, adultos ou crianças. E essa questão da culpabilidade, eu fico assim pensando, né? Porque quando fala assim, mesmo que ele tem, que o Kardec, o espírito, ele não responde direto para Kardec, né? Se é culpado. Ele só fala o seguinte: eu já disse que o mal depende da vontade. Aí depois ele fala, né? Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto mais ele sabe o que faz, né? Então, analisando por esse lado, a gente percebe que ainda é culpado. Mas culpado como, né? Porque nós até aprendemos muito. Eu e o Gilon estamos sempre questionando e conversando sobre a questão de pecado, culpa. Então, por que pode ser culpado? Inclusive, esse homem da caverna, o homem selvagem que ainda alimenta de carne humana, possivelmente ele próprio se condena. Porque quando ele pega um semelhante, né, e mata e come a carne, então, com certeza, ele não vai se sentir tão bem quanto se ele tivesse matado um outro animal mais inferior. Ou seja, ele mesmo se culpa, com certeza ele deve ter um pouco de culpa. Mas, como fala que a culpa é pequena, porque vem do grau de conhecimento. Consciência. Ele não tem esse grau de conhecimento suficiente para discernir o porquê matou um semelhante, sendo que tinha frutas, tinha muita outra coisa para comer. Eu não penso nisso. Porque mesmo hoje nós ainda matamos, né, os animais que estão assim, até bem próximos de nós para alimentar ainda, né? Então a gente faz isso. Então acho que são questionamentos muito importantes, viu? E aí, João Damorim? Deixou mais clara aí essa questão da relatividade da responsabilidade, né? Da relatividade do bem e do mal, né? O que é o mal, principalmente, né? Que depende, como já comentamos antes, né? Depende, Allan Kardec disse, dos meios que a pessoa dispõe para compreender o bem e o mal. Se ela já dispõe de meios, aí se ela não usa esses meios, aí já não sei, né? Se ela não usa, não quer usar, prefere permanecer na sua compreensão tradicional, antiga, né? João, e esse caso dos Andes lá que o Dilon estava contando aí, né? Aqueles que sobreviveram comeram carne daqueles que tinham morrido. Sim. Qual que é o grau de responsabilidade e culpa? Porque as pessoas já tinham morrido, é só o cadáver que estava ali. Sim, aí está uma questão bem mais complexa, né? Porque está em questão a vida dessas pessoas e aquilo que elas fizeram numa outra condição seria muito reprimível, seria muito punível legalmente, né? A lei não permite que a gente, sabe que uma pessoa está morta, a gente vai se alimentar, né? Vai se alimentar da parte material dela, né? Do corpo de uma pessoa morta. Mas no caso deles aí era uma questão de sobrevivência deles
E a gente olhando por esse lado aí, a questão moral fica muito diferente, né? Fica com outro sentido a questão moral, até porque, nesse caso, como foi dito, eles não mataram essas pessoas. Essas pessoas tinham desencarnado e ali estavam os restos mortais. Eles tinham que procurar fazer de tudo para a sua sobrevivência. Comer a carne de uma pessoa morta é muito, eu diria que é muito menos grave para sobreviver do que você disputar com o outro uma condição de se manter vivo. Por exemplo, você está com outra pessoa viva, dentro, em alto mar, e só tem uma boia que só salva um dos dois. Você vai deixar a boia para o outro? É recriminável você querer para si essa boia e não se importar que o outro morra? Ou mesmo se importando que o outro morra, mas você afastar o outro e ficar com a boia para você poder sobreviver. São questões mais complexas, né, do que simplesmente buscar algo por egoísmo, buscar algo por interesse ou por prazer, né? Prazer é a alimentação das sensações. Então aí tem um instinto de sobrevivência, aí tem o sentimento, né, da vida, da manutenção da vida. Então é uma série de questões que eu acho que vai muito mais além disso que a gente está falando. Eu fiquei analisando essa questão aí, do caso, desse caso aí. É interessante o que você falou, João. E eu fico pensando que nem só a pessoa não cometeu falta, quanto talvez se ele não comendo, que teria cometido uma pequena falta, porque nosso dever, pela lei de Deus, é trabalhar a nossa sobrevivência. Isso é lei de Deus. Então, ele, inclusive, colocou na gente essa ideia da lei de conservação. Então, a gente já traz em si essa lei de Deus de sobrevivência. Então, à medida que eu me recuso a alimentar daquela carne ali, que é o único meio capaz de eu sobreviver, talvez eu, no caso, teria caído em uma falha. Então, acho que ele está mais certo, inclusive, do que aquele que não comeu e morreu por falta de ter comido aquela carninha de uma pessoa que estava desencarnada mesmo, não tinha valor nenhum mais, não estava matando ninguém para comer. É mais uma prova do que um erro, né, seu Maurício? Verdade. A gente fica nessas questões, né, que a gente fica se questionando. O que é o certo, o que não é o certo. E esses exemplos, eles servem assim, para ilustrar, mas não é uma coisa assim que dá para a gente julgar, né? Que cada um é cada um, né? O interior de cada um é o grau de consciência, tudo não tem como a gente avaliar, né? A situação. Eu acho que a Nete Guimarães, numa das palestras dela, ela coloca uma situação onde a pessoa tem que escolher, né? Um trem vai passar, vai passar, alguma coisa assim, né? E vai matar pessoas. E ela tem a oportunidade de salvar uma pessoa só ou salvar 10, por exemplo, né? Só que essa pessoa que está lá é uma pessoa que ela conhece. Por exemplo, é um filho. E aí, né? Qual que ela vai escolher? Salvar o filho e matar 10, né? Porque diretamente, né? Não está matando, mas está permitindo que morra. Ou vai deixar o filho perecer para salvar 10, né? Esse cálculo matemático que às vezes faz. Então a gente fica nesses embates, né? E na vida a gente enfrenta alguns embates assim, né? Então é uma questão consciencial. Só quem está vivendo o momento é que sabe
o que é, né? E a lei de Deus, né, como nós vimos anteriormente, ela está dentro de nós, né? Está dentro de nós. Então, como foi dito aqui, né, agora há pouco, né, a gente carrega culpas ou não, né? Então a gente carrega essa dificuldade por conta do que a gente, da nossa vontade, né, da nossa consciência, né, que aconteceu, né? Por que nós deixamos acontecer isso ou não. Tem um outro filme também que é sobre aquela, não sei se vocês já assistiram, né? Tsunami, né? Que acontece lá numa das ilhas lá, e a mãe, ela tá presa segurando uma árvore, né? E a água tá passando e ela tá segurando o filho. Se ela largar da árvore para salvar o outro filho, ela morre e o filho também morre, né? E aí ela deixa, mas depois o filho se salva até, né? Mas a questão é que depois ela tem que fazer acompanhamento psicológico, né? Depois eu vi nos comentários, porque ela ficou com isso, né? Puxa vida, eu escolhi quem eu amo mais, como é que pode isso? Ela ficou com esse peso, né? Então é só quem está vivendo mesmo para saber o que é bem, o que é mal, né? O que é. A gente está nesse aprendizado. Para frente ou querem comentar mais? Acho que tem mais coisas para comentar, mas não sei se a gente se a gente tira lições úteis para a gente disso, né? Às vezes até a gente antecipa, né, alguma coisa que vem pela frente, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá para 638, então. De quem é essa daí? Essa é minha. 630. Mal, às vezes, parece ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo a do seu semelhante. Poderíamos dizer que aí houve prevaricação à lei de Deus? Eita. Isso não deixa de ser o mal, apesar de necessário. Entretanto, essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência para outra. Se é um desrespeito à lei de Deus, e aí diz que é, né? Eu acho que entra naquele exemplo que eu falei antes, das duas pessoas que estão em alto mar, dentro de algum lugar que só uma possa se salvar com o recurso que tem, e os dois vão disputar o recurso, e quem sabe até um vai ter que nocautear o outro, para que ele fique com o recurso de sobrevivência. E aí continua sendo o mal. Isso ainda é o mal. Mas a responsabilidade ainda continua sendo relativa. Só que daí eu não entendi depois de mais esclarecido, ou mais adiante, em existência futura, isso vai ser superado. Não entendi bem o que quer dizer com isso, se é relação ao que a pessoa vai fazer lá mais para frente, se lá mais para frente ela, mais evoluída, ela ia preferir não sacrificar ninguém e sacrificar-se a si mesmo. Seria isso, né? Acho que é muitas possibilidades que tem aí essas questões para a gente ir refletindo. Alguém mais? Por exemplo, a mentira, né? A mentira é mal a pessoa mentir, não é? Mas muitas vezes, quando ele mente para salvar uma multidão, eu acho que é uma mentirinha que não faz mal. Será, João? Por exemplo,
ele usa aquele recurso para não morrer outras pessoas, para salvar alguém. É um mal, né? Porque a gente tem que ser verdadeiro. Mas é interessante, porque pode acontecer, por exemplo, né, que uma autoridade, falando da mentira, uma autoridade que está gerenciando uma crise climática ou coisa parecida, posso dizer que para aquelas pessoas que estão num centro de controle de trabalho, em que corre ali um grande risco de vida, mas elas ficando lá, elas vão estar salvando a vida de muitos. Digamos que essa autoridade diga para essas pessoas que tem pouco risco ali para elas, que elas podem continuar trabalhando, que elas devem exercer sua função, e sabendo que elas vão morrer. Mas elas morrendo vai salvar a vida de centenas de outras pessoas pelas condições que elas vão estar provendo. Por exemplo, né, uma possibilidade. Desse exemplo que o Orlando está, dessa questão que o Orlando está colocando, da mentira. Eu acho interessante, quando fala aí também, falou assim que, apesar de o mal, olha, isso não deixa de ser o mal. Aí faz apesar de necessário. Então, mas na frente esclarece, porque eu não acho que existe mal necessário. Existe mal necessário de acordo com a nossa evolução. Ele é necessário entre aspas, né? É de acordo com o nosso entendimento. Porque se fosse necessário de verdade, não seria mal, né? O que é necessário de verdade não pode ser mal. Aí ele fala o seguinte, ó, entretanto, essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura. Quer dizer, enquanto nós estamos atrasados, nós achamos que deparamos com uma situação e fazemos o mal julgando que foi necessário. Aí você até falou da questão da boia, né? Você está lá no mar, aí de repente você só tem uma boia e só você e o seu colega lá no mar, aí você pega e fala, vou disputar com ele essa boia, eu não vou deixar para ele não, eu vou matá-lo aqui, derrubar, para que ele não use a boia, passar para mim. Naquele momento, de acordo com a nossa evolução, a gente é necessário, eu quero viver, né? Eu quero viver, então eu tenho que tomar a boia dele, afogá-lo aqui e pegar a boia dele. Mas mais evoluído, a gente deixar a circunstância para Deus. Deixa acontecer. Então, se ele conseguir pegar a boia e tá com ele, deixa com ele a boia e a gente deixa se perecer. Então, o espírito mais evoluído já deixaria o outro, em vez de ele mesmo fazer. Então, acho que essa questão de mal necessário, ele é necessário enquanto nós estamos atrasados ainda, se faz o mal julgando ser necessário, que na verdade não é necessário assim. São coisas assim, né? Por exemplo, um mal mais necessário, digamos assim, essas pessoas que tem acontecido, exemplo, nos Estados Unidos, entram numa sala de aula e começam a atirar em todo mundo. Se tem ali alguém que tem uma condição de dar um tiro nesse atirador, é um mal necessário, ele tem que dar um tiro logo para mesmo que mate, para que ele pare de matar as outras pessoas. Isso, só colocando a discussão, né? Nesse caso, se ele matou um para que aquele um não matasse 30, será que foi o mal? O que Jesus faria? Diz aí que continua sendo mal. Continua sendo mal, né? Porque tirar a vida sempre é o mal, né? Mas aí, nesse caso, é um mal que eu acho que
isenta a pessoa da responsabilidade, né, porque ela fez possível para salvar a vida do maior número de pessoas. Dilon ficou quieto. Hã? Dilon ficou quieto. Não, eu coloquei ali o que Jesus faria, no caso da escola aí. É boa essa. O que Jesus faria, né, nessa situação? Se ele tivesse com a arma, ele matava. Mandou-se. Muitos outros. Francisco de Assis. É mesmo, né? Não pensei nisso, Dilon. O que ele faria? Complicado, né? Com certeza, eles pela evolução, pela energia boa que eles conseguem manipular fácil, colocaria essa energia no assassino e ajudaria o pessoal, né? Certeza. É um negócio para se pensar, né? Para se pensar, né? Nós estamos vendo assim, né? Que ele fala que a necessidade desaparece à medida que a alma se depura. O que é essa depuração, né? Ela adquire mais conhecimento, né? Ela tem mais consciência. Se a gente for observar nas obras espíritas mesmo, né? No mundo espiritual, os espíritos, muitas vezes, os mentores, os benfeitores, deixam acontecer algumas coisas que para nós é um mal, mas eles sabem que é necessário, né? Eles poderiam interferir naquela situação, e eles falam, não, isso aí... Só que por que eles fazem isso? Porque eles têm conhecimento, né? Tem esse conhecimento mais amplo de tudo, né? Que é coisa que nós não temos. Então, conforme a alma se depura, ela vai tendo mais conhecimento sobre essas questões, se tem que interferir, se não tem que interferir, né? Tem que deixar acontecer ou não. Trazendo assim um exemplo bem assim pequeno, na questão assim, da desmaldadezinha, os nossos filhos, quando estão começando a caminhar, às vezes a gente deixa ele cair, dá uma quedazinha, não, essa queda no máximo vai dar uma raladinha, mas ele vai levantar e vai aprender a andar, né? Eu deixei o mal acontecer e numa situação bem maior, né? Que eu falei aqui dos mentores, dos espíritos superiores também, né? Às vezes deixa acontecer algumas coisas porque sabe que... Eu penso que a gente vai ter mais esclarecimento dessa questão nas leis morais, lá na lei da destruição, né? Essa lei de destruição, acho que ela traz algumas questões também bem, bem complicadinhas para a gente analisar. Mais comentário? Vamos para frente. Acho que vamos, né? Vamos para frente, né? 639. Essa acho que é a do seu Maurício, né? Então, o mal que cometemos muitas vezes não é o resultado da posição em que as outras pessoas nos colocam. E nesses casos, quem são os mais culpáveis? Vou terceirizar minha culpa. Eu fico começando pela pergunta já, analisando na questão de muitos pais que praticam muito mal e traz seus filhos para colaborar com ele na parte do mal. Ele passa uma encarnação, muitos anos de vida ali com o filho, ensinando o filho a praticar o erro. Ou às vezes pessoas que, mesmo não sendo pai nem filho, mas um exerce uma influência tão grande sobre o outro e acaba convencendo o outro a praticar o mal. E assim por diante, né? Aí a pergunta ela é interessante. Quais, nesse caso, os mais culpados? Aí, o que o Espírito responde para o Allan Kardec? O mal recai sobre aquele que o causou. Sendo assim, aquele que é conduzido ao mal, pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa
do que aqueles que o causaram, porque cada um carrega a pena não somente pelo mal que fez, mas pelo mal que ele tenha provocado. O mandante do Então, hoje é muito falado de mandante, né? A pessoa assassina um a mandado de outro, né? Aí pergunta-se, quem é mais culpado? Vai depender muito de como foi a ação. Aí ele fala assim, que recai mais sobre aqueles, né, que provocaram. Mas se aqueles também que foram juntos e se deliciaram com as ações, nesse caso, ele não estava sendo tanto induzido assim, não, né? Ele estava aproveitando o momento. Nesse caso aí, a culpa seria igual. Agora, quando ele é realmente só induzido, eu fico imaginando até a questão de pai e filho. Quando os pais educam o filho, ou educam entre aspas, né? Que não é educar. Deseducam o filho no sentido de colocá-lo no caminho do crime. Então, nesse caso, esse pai, por exemplo, vai ser mais... Ele mesmo, quando ele se esclarecer, ele próprio vai se cobrar mais. Aí, em encarnações futuras, ele vai querer trazer aqueles filhos de novo junto dele para tentar encaminhar, ou até aqueles outros que não são filhos, que ele desencaminhou, também para auxiliá-los a devolver para o caminho certo, que é uma responsabilidade dele, né? Era isto. Alguém mais? Essa questão, acho que ela, no meu ver, ela está até bastante clara, né? Que o mal que a gente provoca, com as nossas decisões, com as nossas ações, com aquilo que a gente faz as pessoas realizarem. Às vezes a pessoa ela é coagida, ou ela é pressionada de tal forma que ela vai fazer coisas que ela não discordaria, que ela não faria em condições normais. Então, aí, no caso, a responsabilidade é dela até certo ponto. Mas é uma responsabilidade grande de quem está provocando, como disse aí, causando esse mal. E aquela pessoa, o senhor Maurício lembrou do pai, né? Aquela pessoa, por exemplo, que justifica, não, mas é para proteger minha família. Por exemplo, na questão da herança, da riqueza. Eu não faço o bem em favor do próximo porque eu tenho que preservar os meus. Eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pela minha família, isso e aquilo. Até que ponto esse mal é um mal? Ele tá consciente desse mal, ele está achando que está fazendo bem, né? Pois é. Aí, como disse, depende do grau de consciência, né? Se o sujeito não tem muita consciência do que nós somos, não tem muito autoconhecimento do que a gente é como espírito e da finalidade que a gente está aqui encarnado, ele pode pensar nesse exemplo aí, que ele faz, a melhor coisa que ele vai fazer é acumular bastante bens para sua descendência. Não seria assim Moisés? Moisés foi prometido que ele ia ter uma grande descendência. Então ele teria que acumular muitos bens, deixar os filhos dele muito fortalecidos, porque havia aí muita gente para crescer, para sobreviver com essa herança, com esses bens que garantissem, viessem a garantir uma vida esse povo precisava sobreviver porque é o povo escolhido. O povo escolhido por Deus. A justificativa dele era muito boa, né? Inclusive colocando a responsabilidade de Deus na coisa aí. Mesmo que tivesse que tomar de outros povos, expulsar outros povos, expropriar, né? Matar. De Deus.
Mais alguém ou vamos para frente? 640. Acho que essa é Orlando, né? Pela ordem. Aquele que não pratica o mal, mas que se beneficia do mal, praticado por outro alguém, é culpado no mesmo grau? Aquele não isenta que não seja culpado, né? Mas está perguntando se a culpa é do mesmo tamanho. E como se ele como se ele o cometesse. Aproveitar-se do mal e praticar dele, talvez ele tivesse recuado diante da ação. Mas desde que, achando o feito, tira proveito dele, é que então ele aprova esse mal, e que o teria feito se ele pudesse ou tivesse ousado. É lógico, eu acho que a culpa é a mesma, né? Eu não mato alguém, mas eu mando matar. Olha. Qual é a diferença, né? Eu acho que a culpa é a mesma. Não está me vindo um exemplo claro aí disso, né? Mas está falando de uma pessoa que pratica o mal e outra pessoa que não praticou se beneficia com o resultado desse mal. No caso das corrupções, não seria um exemplo? Parece ser, né? Parece ser um exemplo aí, digamos aí, né? Que foi criado um exemplo até bem discutível. Foi criado um auxílio emergencial diante de uma pandemia para socorrer aquelas pessoas que iam ficar em vulnerabilidade alimentar, né, de saúde, razão de sobrevivência, em razão da crise causada na pandemia. E aí a lei já foi feita para facilitar, já foi formatada de forma que facilitasse algumas pessoas ligadas, interessadas e ligadas aos políticos que fizeram a lei. Mas muitas pessoas entram nessa regra, e não são esses que se teve a intenção de beneficiar, são outras pessoas que entram simplesmente porque a regra foi feita. E eles sabem que a regra tem uma moralidade, a moralidade da regra é conseguir um equilíbrio social, conseguir uma proteção social das pessoas, né? Daquelas pessoas que realmente necessitam. Então, eu não tenho necessidade, mas o governo abriu a regra, né? Eu posso, eu não tenho ilegalidade, mas eu sei que tem imoralidade eu pegar o recurso. E eu posso muito bem, está até previsto na regra, que eu posso muito bem não receber, ou se receber, devolver. Então eu vou me aproveitar disso, e eu vou estar em curso na responsabilidade, da mesma forma que eles. O receptador também se enquadra nisso? Receptador. Enquadra, né? Se enquadra. Porque ele está se beneficiando, buscando se beneficiar. Buscando se beneficiar de um ato que é ilegal, imoral, e que ele está alimentando. É isso mesmo. É interessante isso aí que você fala do receptador. A pessoa, às vezes, sabe que tem... Eu estou me lembrando muito de casos de venda de celular baratinho, e que a pessoa já sabe que aquele celular baratinho ali é roubado.
Né? Então, a pessoa é contra o roubo. Não, eu não faço roubo, não roubo, não. Mas aí o cara tem um fulano ali que pega, né, para vender baratinho, e se o celular está custando 2.000, ele vende por 300. Ou seja, você já sabe que aquilo ali não tem documento, a não ser que você vai comprar baratinho, porque sabe que é um fulano conhecido e que aquele cara comprou aquele celular na loja e depois, com o passar do tempo, ele desvalorizou e agora está vendendo baratinho para comprar um novo. E aí tudo bem, é normal. Mas quando a gente já tem noção que aquele celular foi por meio dos furtos, e agora a pessoa vai vender baratinho para a gente vai lá e compra, acho que cai bem nisso aí. A outra coisa, me lembrei também, aproveitando o exemplo do João, do auxílio, aí aconteceu o auxílio, só criando outra situação. Aí alguém consegue fazer um desvio, consegue retirar vários auxílios ali e desviar uma boa grana dos auxílios. Aí eu não tenho coragem de ficar de pegar um auxílio, porque eu sei que eu não mereço e eu também não tenho coragem de fazer o desvio. Mas o cara fez e falou: Maurício, eu vou dividir com você. Aí se eu pegar, então eu estou sendo a mesma culpa, né? Porque eu estou aproveitando o que o outro fez e estou indo no mesmo barco. É verdade. Tá certo. É isso mesmo. 641. Esse 641 é minha vez? Minha vez, né? Desejar o mal é tão repreensível quanto fazê-lo? Ele vai cercando. Pois é. Né? Pergunta. Tem uma questão lá de Jesus, né, que deixa meio preocupado as pessoas, né? Fala assim que aquele que desejou, aquele que pensou no adultério já é responsável como tendo cometido. Alguma coisa assim, dizendo lá. Então, desejar o mal é tão repreensível quanto praticá-lo? Depende. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar. A gente tem vontade, mas evita. Pela vontade, pelo autocontrole, evita praticar. Sobretudo quando há possibilidade de satisfazer esse desejo. Lógico. É lógico, né? Se está ali toda a chance de praticar, tem todos os recursos para isso e se evita, então tem uma virtude em resistir voluntariamente. Se não o pratica apenas por falta de ocasião, então é culpado. Mas nesse caso aí é porque a pessoa tem vontade de fazer e ela está disposta, determinada a fazer. E só não faz porque não tem ocasião. Então é a pessoa que gostaria de ser vereador, ser político, para poder meter a mão no cofre público, sabe que poderia muito bem fazer se entrasse lá, e está doido para fazer isso, né? Está até candidato com essa intenção, mas não se elege. Então a responsabilidade está dizendo aí que é como se estivesse praticando. Não está praticando, mas é como se estivesse praticando. Ou quem sabe que poderíamos dizer assim, quem faz a tentativa, né? Está doido para matar alguém, mas esse alguém não aparece, ou fez a tentativa, mas não acertou, não foi eficiente e não matou. Eu estou entendendo que nesse caso ele está dizendo que é como se tivesse praticado, né? Se não pratica apenas por falta de ocasião, por não ter a possibilidade, é como se tivesse praticado. Está doido para matar alguém, está procurando, mas não acha.
pessoa. Está com a arma atrás dessa pessoa para matar. Se eu achar ele agora, eu dou um tiro quantos tiros for possível para matar. Mas não achei. Não encontrei a pessoa, ela conseguiu se evadir, fugir. Porque esse cara já morreu. E aí eu sou responsável como se tivesse praticado esse ato. Está dizendo aí. Mas resistir quando tem vontade de fazer, especialmente quando existe a possibilidade, aí é uma virtude. Aí tem um mérito. Um mérito, claro, um mérito evolutivo, diria, né? Um mérito pelo esforço, pela determinação, pela fidelidade ao bem, aquilo que sabe que é o bem. Então, no comecinho aí eu desejo, né? Eu desejo praticar o mal, mas resisto. Não, é o mal, é uma coisa ruim, eu não vou fazer. Mas eu tenho vontade, tenho, né, desejo. Mas eu consigo resistir. Então eu estou numa fase já avançando, né? E o outro é aquele que eu quero fazer e não posso fazer. Não consigo fazer, né? Não tenho oportunidade. Não é? Mais ou menos isso. Acho que nesse do desejo aí e de evitar, acho que tem muita na nossa realidade mais corriqueira. Por exemplo, a gente gostaria de falar das vulnerabilidades, das falhas, dos pontos negativos das outras pessoas, de falar, de publicar, de dizer para todo mundo, de comentar em grupos, ou de falar onde a pessoa está presente, desmascarar essa pessoa, fazer ela ter que assumir ou passar vergonha. E a gente se contém. A gente sabe que isso não é meritório. Isso não vai favorecer a evolução dessa pessoa, nem a das outras pessoas que vão ficar sabendo, e nem a de quem está com vontade de praticar esse ato. Aí ela resiste. Isso acontece, acho que acontece muito comumente. Né? A gente deixar de falar de alguma coisa, de uma coisa que o outro fez negativamente, ou que era responsabilidade do outro e o outro não praticou, e a gente sair falando. Isso é mal. Mais alguém? Só vou reforçando a ideia que o nosso irmão João falou, lá no item 7 do capítulo 8º do Evangelho, que Kardec fala, né? Fala assim, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Aquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Para aquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento que se comprar, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Aí ele continua, num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, aqui mostra isso, nessa questão da pensar em fazer, mas não fazer, já está começando, né? Ou para dizer, se deu vontade. Se deu vontade em assassinar fulano de tal. Até planejou um pouquinho, não, acho que vou fazer isso. Eu vou comprar uma arma e vou pegar e matá-lo. Aí vai, compra a arma. Aí depois ele pensa, sabe que eu estou fazendo uma besteira? Eu não posso fazer isso. Quer dizer, aí ele pega e não faz, não quer fazer, não faço. Quer dizer, foi a mesma coisa que tivesse matado? Não, ele foi um progresso.
Ele cometeu erro? Cometeu. Mas já foi progresso. Agora, quando a gente nem pensa no mal, que o progresso está feito, né? Mas quando você pensa e faz, dá para fazer. Então, tudo É com pertinente, tá? Lá se cruzam. Então tudo tem a ver com a intenção, né? Com o que eu sinto. Tá tudo dentro de mim. A responsabilidade. Tudo dentro de mim. Bom, pessoal, faltam 4 minutos para 21 horas. Já tá. Não, acho que não dá para fazer mais uma, não, né? O que vocês acham? A bateria do meu celular, do meu notebook está acabando, viu? Se sair do ar, eu não sei onde está a bateria. Então vamos partir para o encerramento? Devolvo então para quem? Por Orlando ou para o João Domolim? Quem que está no comando? Eu, João. Então, eu fiz a abertura, então acho que pode ser voluntário aí, quem não fez outras vezes o encerramento, fazer esse encerramento hoje. A bateria do meu celular está acabando, pode ser que eu não consiga terminar. Não pode ser eu. Certo. Então vamos, meus irmãos, agradecendo a Deus, nosso Pai Celeste, a Jesus, nosso irmão maior, aos amigos espirituais, pelas bênçãos que eles têm nos dado. Agradecido, Senhor, pelo momento juntos, nossos irmãos, nós aqui encarnados e desencarnados. O quanto é maravilhoso poder viver esse tempo discutindo assuntos de tão relevância e importância, de tão importância e relevante que tem para a nossa caminhada. Quanto foi importante nessa noite de hoje nós discutirmos a continuidade aí da questão do mal e do bem. Permita, Jesus, que possamos cada dia ser fortalecidos na prática do bem, no momento, na tentativa, na força para evitar o mal. Que a tua luz, Jesus, seja conosco, fortaleça todos nós nessa caminhada, que possamos continuar sempre juntos nesse trabalho edificante. E nós voltamos a te agradecer, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade, que é uma bênção. Graças a Deus, que Deus ilumine todos os nossos corações e nos proteja sempre. Graças a Deus, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muito, gratidão. Muito bom. Muito bom estudo de O hoje. tempo já chega para Mexe com a gente. Mexe com a gente. O tempo até parece pouco, né? Passa rápido.